No matter how they turn, I remember Os exércitos conquistadores agora estavam nas praias do Atlântico. O perigo repentino estava próximo. Países conquistados pelos alemães têm possessões fora da Europa. Algumas possessões estão na América. O perigo eram as exigências dos nazistas sobre as unidades francesas da Martinica. A entrada dos nazistas nos campos de petróleo holandeses de Curaçao, da base naval francesa de Dakar para a invasão da América do Sul. Já no Brasil, havia mais de 1 milhão de alemães vivendo exatamente como viviam na Alemanha. 1.200 escolas alemãs com livros de professores nazistas, jornais nazistas. O clube de planadores Hermann Göring havia sido fundado. Também no Brasil haviam 260 mil japoneses obedecendo ao Japão. No Equador, a pouca distância para um bombardeio do canal do Panamá, linhas aéreas alemãs haviam sido fundadas. Os pilotos alemães eram oficiais da reserva da Luftwaffe. Os aviões de transporte alemães já tinham instalações para transportar bombas. Na Argentina, clubes esportivos alemães semelhantes aos da juventude hitlerista haviam sido organizados exclusivamente para alemães. Aqui havia a quinta coluna, pronta para assumir. Conferência de Havana para a Defesa das Américas. Em Havana, nós nos encontramos com outras 20 repúblicas americanas. Não pode haver sombra de dúvida em nenhum lugar quanto à determinação das nações americanas em não permitir a invasão de seu hemisfério por forças armadas de qualquer poder ou qualquer possível combinação de poderes. 20 nações americanas ficaram firmes. As Américas não permitiriam que nenhuma colônia europeia neste hemisfério fosse transferida para um poder não americano. Nós dissemos, fiquem longe. Nós falamos sério. Precisamos ampliar nossas instalações manufatureiras para tudo o que o Exército e a Marinha necessitam para a defesa nacional. Eu acredito que a nação agora deve pensar em um programa que nos fornecerá 50 mil aviões militares e navais. Para proteger nossas praias, autorizamos a construção de uma marinha para 2 oceanos, a maior que o mundo já viu. Ao menos seria a maior marinha quando completada em 1944. Mas em 1940 era só um projeto de marinha. Na época, nossas forças armadas consistiam de um exército de 187 mil homens, uma marinha com 120 mil. E este ponto era a aviação, com 22.387 homens. No total, 330 mil homens. Tínhamos suprimentos improvisados, equipamento improvisado, tubos no lugar de canhões, sacos de poeira como bombas e caminhões eram etiquetados como tanques. Nossa infantaria tinha exatamente 488 metralhadoras. Possuíamos 235 peças de artilharia de campanha, 10 tanques leves e 18 médios. Esse era o exército dos Estados Unidos. Em maio de 1940, o mês no qual os nazistas aniquilaram a França, assim, convocamos nossos Minutemen, a Guarda Nacional dos 48 estados. E, mais importante, o Congresso aprovou o ato de serviço seletivo. Pela primeira vez na nossa história, começamos a mobilizar um exército enquanto tínhamos a paz. O primeiro número é 158. O segundo número que acabou de ser sorteado é 192. This is the
Já estava na hora. O tempo estava acabando. Os nazistas haviam iniciado sua guerra destruidora contra a Grã-Bretanha. Alô, América. Sou Edward Murrow, falando de Londres. Mais aviões alemães voaram sobre a costa da Inglaterra do que em qualquer tempo desde que a guerra começou. Muitos canhões entraram em ação ao longo da costa sudeste hoje. Abrigo. De volta à rua principal, Estados Unidos. Diariamente seguíamos a luta da Inglaterra pela vida, pois se a Inglaterra caísse, estaríamos em grande perigo. Nossa primeira linha de defesa no Atlântico, a frota britânica, poderia passar para a Alemanha nazista. Nós estaríamos desprotegidos, nossas praias, nosso povo, nossos lares em perigo. A Inglaterra não pode cair. Em nossos portos, inativos e apodrecendo, estavam antigos destroyers construídos para a Primeira Guerra Mundial. Mas esta era a Segunda Guerra Mundial, e isto nos deu uma ideia. 50 destroyers cansados e velhos foram revitalizados e transferidos para a Inglaterra. Nós organizamos uma cadeia de bases, estendendo-se desde as Bermudas até a Guiana Inglesa. Estas bases ergueram uma muralha de aço em torno do Caribe, deram nova segurança ao Canal do Panamá. Agora estava claro para os agressores que nós estávamos conscientes do perigo que eles representavam para o nosso país. O Sr. Berle, subsecretário de Estado, nos contará como eles se uniram e tentaram nos afugentar. A partir de 1936, tornou-se cada vez mais claro para o mundo que a Alemanha, Itália e Japão estavam seguindo um padrão comum de agressão na Europa e no Extremo Oriente. Em 27 de setembro de 1940, as três nações assinaram o assim chamado Pacto de Berlim, ou Pacto Tripartite, unindo aliados importantes. Por esse tratado, ficou estabelecido que os três países se auxiliariam mutuamente, por todos os meios políticos, econômicos e militares, quando um dos membros fosse atacado. ênfase especial para a palavra atacado, por um membro não envolvido na guerra europeia ou no conflito China-Japão. Esta última cláusula visava diretamente os Estados Unidos. Tóquio celebra. Roma aclama. Berlim grita até ficar rouca. Agora estava claro que os três países do eixo definitivamente estavam contra nós. Mais ansiosos do que nunca, seguimos a luta de vida e morte nos céus acima da Inglaterra. A despeito da propaganda e confusão dos meses recentes, é óbvio que a Inglaterra está perdendo a guerra. A Inglaterra não só sobreviverá, a Inglaterra vencerá. Então, quando nos perguntaram, devemos ficar fora da guerra ou auxiliar a Inglaterra mesmo sob risco de guerra? Auxiliar a Inglaterra, 68%. Assim, a marcha da conquista das autodenominadas raças superiores mudou nossa atitude nacional. De 1936, quando só 1 de cada 20 americanos achava que nos envolveríamos na guerra, para 1940, quando 14 de cada 20 americanos estavam dispostos a arriscar a guerra se a guerra fosse necessária para assegurar a paz.